Mais um Fla-Flu em São Paulo, o Flu ganhou, mas afinal de contas, quais as lições que o clássico deixou? Esse é o papo do vídeo, então senta, fica confortável, puxa uma cadeira, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, se você curte conteúdo voltado para esportes, especialmente para futebol, tradicionalmente a gente fala nesse momento do vídeo aquela história de pedir um like, para se inscrever no canal, mas aqui não funciona bem assim. Eu prefiro pedir para você assistir o vídeo até o final e lá no final, se a gente conseguiu trazer para você algum tipo de informação, algum tipo de análise, ou simplesmente te entreter com o assunto que todos nós amamos, que é futebol, então sim, lá no fundo, se você curtiu alguma coisa, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, a turma do WhatsApp, enfim, todo mundo que vocês sabem que dividem com vocês esse gosto, esse amor pelo futebol. E acima de tudo, aí independentemente de você gostar ou não do vídeo, aproveita o espaço de comentário aqui embaixo e deixa a sua opinião pra gente, divide com a gente o que vocês pensam sobre os assuntos que foram tratados aqui e sobre assuntos que não foram tratados, mas que vocês gostariam que fossem abordados por nós aqui do Papo Reto. Esse contato, essa interação com vocês é muito importante para todos nós, vocês são muito bem-vindos, ok? Então vamos pro vídeo. Pessoal, vamos começar pelo time que venceu então, pelo Fluminense. Acho que a grande lição que a equipe do Roger Machado e o próprio Roger Machado pode ter tirado do clássico é o fato de que contra o Flamengo, e geralmente contra uma equipe superior, sim, apesar do resultado, o Flamengo continua sendo superior ao Fluminense tecnicamente, tem um elenco mais qualificado. Quando tiver de volta os jogadores que estão integrando de seleção olímpica, seleção principal, ficará mais forte ainda. Então essa linha de raciocínio não vale só para este momento. Vale sempre que você enfrentar uma equipe mais forte, sempre que você enfrentar, no caso, o Flamengo. Por exemplo, em dado momento do jogo, a supremacia do Flamengo em números, sabe aquela questão da estatística? Muitas vezes a estatística, ela resume bem o que foi o jogo. Você olha para os números da partida, você consegue ter uma noção do que aconteceu dentro de campo. Mas por ser futebol, muitas vezes a estatística ela encobre o resultado final. Afinal de contas, basta você ter uma oportunidade no jogo e convertê-la para você sair com 1-0. Então, em dado momento do jogo, a estatística apontava 20 finalizações para o Flamengo e 5 para o Fluminense. Isso por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Ora, pode acontecer do Flamengo finalizar 20 vezes e não fazer gol? Pode, como aconteceu. Mas é improvável, é raro. Portanto, não dá para contar com isso. Então, uma equipe como o Fluminense, que tem um potencial ofensivo, embora não seja tão forte, tão grande quanto a do Flamengo, quando você tem essa condição, você tem que aproveitar dela, você tem que desfrutar. Porque se você ficar ali atrás, usando só o seu poder defensivo, mas não conseguindo evitar que o adversário finalize, como foi o caso, o Flamengo finalizou até os 28, 30 minutos do segundo tempo 20 vezes, a chance de você sofrer 2 gols é gigantesca. Consequentemente, a chance de você perder o jogo é gigantesca. E o que o Fluminense fez no segundo tempo? Que aí sim mostrou a estratégia vencedora que deve ser aplicada, não abriu mão de atacar. E aí a gente não está falando em enfrentar de igual para igual, mas é você ter uma variação. É se defender sim, mas quando tiver a posse de bola, não abrir mão de atacar. Não é só de se desfazer dela, chutar para frente e esperar o adversário chegar novamente para te pressionar. E com as entradas da molecada, com as entradas do Nenê, com a do André, que foi o autor do gol, o Fluminense conseguiu despertar o seu próprio potencial ofensivo e foi para cima, e cresceu, e equilibrou o jogo. E não dá para dizer que não mereceu a vitória, porque o Fluminense buscou a evolução, buscou crescer na partida. Então essa, no meu modo de entender, fica sendo a grande lição para o Fluminense, para o resto da temporada e para todos aqueles que têm condição de enfrentar o Flamengo de um jeito diferente de só se defender. Se você em algum momento tem a condição de atacar, faça isso. E do lado do Flamengo, além de esperar o retorno de peças importantes para a equipe, o Rogério Ceni vai ter que administrar a questão do Pedro. E por que eu falo isso? Porque aí pensando naquela polêmica toda que aconteceu com o Pedro, CBF, convocação para a seleção olímpica, Flamengo não liberou, enfim, vamos pensar do ponto de vista do atleta. Do ponto de vista do clube, a gente sabe, eu já fiz um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui ou aqui para vocês, que eu defendo a posição do Flamengo, afinal de contas o clube investiu 90 milhões na aquisição de um jogador, acho que ele tem o direito de dizer não para uma convocação quando essa convocação não é obrigatória. Mas e do lado do jogador? O que eu imagino que passa na cabeça do Pedro?
deve ser mais ou menos o seguinte: bom, o Gabriel vai voltar da seleção, quando o Gabriel voltar, ele vai ser o titular, eu volto pro banco, vou ter poucas chances, e aí eu não vou jogar nem no clube e nem a Olimpíada que eu gostaria de disputar no Japão. E o Flamengo, especialmente o Rogério Ceni, vai ter que lidar com essa frustração do Pedro, que demonstrou, que deixou claro em todos os momentos que gostaria de estar com a seleção brasileira. E outro ponto que eu acho importante destacar. A gente falou que o Fluminense cresceu nas mudanças que fez no segundo tempo. Ou seja, quem veio do banco acrescentou algo. O Flamengo não tem conseguido fazer isso e no Clássico, mais uma vez, o Rogério Ceni fez as alterações, mas nenhuma delas surtiu efeito. O Flamengo não melhorou em setor nenhum. Quando muito, ficou na mesma. E quando você tem um grupo como o Flamengo, quando você tem uma equipe como o Flamengo, mesmo que desfalcada, quando você coloca atletas em campo, esses caras têm que acrescentar alguma coisa para você. E o que a gente tem visto é que, invariavelmente, na maioria das vezes, o Rogério mexe na equipe e nada acontece. E isso é um problema que o Flamengo vai ter que corrigir, independentemente de ter no seu elenco todas essas suas estrelas. Mas e vocês? O que pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre esse tipo de análise, dessa visão de Flamengo e de Fluminense? De novo, aproveita o espaço aqui embaixo dos comentários, deixa a sua ideia pra gente, deixa a sua opinião pra gente, a sua reflexão, o que vocês pensam sobre cada um desses assuntos. E agora sim, eu volto naquele ponto do início do vídeo. Se em algum momento você teve uma informação, uma análise, ou algo que te chamou a atenção, ou simplesmente te entreteu, te divertiu falando de Flamengo, falando de Fluminense, enfim, falando de futebol, que é algo que a gente adora, aí sim, considera deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos tricolores, com seus amigos rubro-negros, enfim, com todo mundo que curte futebol, que adora esse esporte e que divide com vocês toda essa paixão, ok? Turma, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.